atividade 1 ano e meio atrás, quando eu tinha mais tempo para dispensar para OpenStreetMap, que era a ideia de lançar um projeto concomitante, talvez não exatamente dentro do OpenStreetMap, mas junto com o OpenStreetMap, que seria um banco de dados único de endereços. Porque o grande desafio que nós temos com o OpenStreetMap quando nós tentamos fazer roteirização é de ter a geocodificação, é de poder dizer onde fica, em que longitude fica, por exemplo, o número 100 da Avenida Paulista. Então, não tenho certeza que esse número 100 da Avenida Paulista deve ser fácil, porque deve estar bom, mas quando está no número 3 da Rua do Cursinho, no município de Araraquara, aí é este tipo de dado que seria muito importante desenvolver mais. Então, a possibilidade de casar os códigos das quadras do conjunto das faces, junto com a posição no mapa, já ajudaria imensamente a melhorar a geocodificação. E se a geocodificação melhorar, todas as aplicações ligadas à navegação, independentes dos sistemas pagos ou proprietários, têm chance de crescer muito. Mas sem isto, isto representa uma barreira muito grande, né? Na 4, que já é muito, para qualquer navegação já é muito. Pode tirar se quiser algum tempo. Conseguiu? Então, este é um tema muito interessante. Há 2 anos atrás, nós tivemos um evento OpenStreetMap mundial em Buenos Aires e tivemos uma apresentação lá. Como que ele chamava? O francês? Christian Quest, era um francês, que fez uma apresentação muito interessante, na qual ele, como presidente da OpenStreetMap França, né, ele começou a sensibilizar os órgãos públicos a essa necessidade de liberar os dados dos endereços, e ele enfrentava uma dificuldade grande porque ninguém queria começar. Finalmente, acho que o primeiro órgão foi o Ministério das Finanças, aceitou, está projetado, né? E ele conseguiu envolver todo mundo, ele foi finalmente recrutado pela presidência da República Francesa para continuar o projeto, enquanto que ele tinha começado do lado da comunidade. Então, este foi um projeto lindo, que é um belo exemplo da comunidade mundial. Então, eu passo a palavra agora para o Miguel, e você tem meia hora, ou um pouco menos, ou, dependendo do como que você administra o seu tempo. Tá bom? Obrigado, Thierry. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, então, meu nome é Miguel Penteado, eu estou aqui como um entusiasta do OpenStreetMap. Hoje eu quero ter o ponto de vista do lado do usuário, tá bom? Tudo bem, eu sou analista do IBGE, mas hoje eu quero ver o OpenStreetMap como o usuário vê. Tem aqui algumas sugestões, eu vou ver se eu consigo sintetizar essa palestra no menor tempo possível. Ela era um pouco maior, eu tive que diminuir algumas coisas. E agora eu gostaria de saber alguma coisa aqui, um pouquinho mais do perfil da plateia. Quem é de fora do Brasil aqui da plateia? Então, prazer, você? Argentina, hermano argentino. Muito bueno. Pessoal, quem é desenvolvedor aqui na plateia? Muito bom, muito bom. Então, algumas pessoas, pelo menos, vão me salvar a hora que os outros estiverem com sono. Quem é de empresa privada e está aqui interessado no OpenStreetMap por empresa privada, aqui na plateia hoje? Muito bom. E quem é do setor público, que está aqui hoje, interessado no OpenStreetMap, vamos dizer assim, para o cidadão? Perfeito, muito bem. Então tá, pessoal, vamos analisar um pouquinho o OpenStreetMap, não do ponto de vista de mapa, que ele tá? Mas do ponto de vista de dados. Essa história que todo mundo fala aí de Big Data hoje, não vou entrar no aspecto de Big Data em si, processamento, download de dados, velocidade, mas eu vou falar do ponto de vista do OpenStreetMap como sendo um enorme banco de dados mundial.
Então, muito bem. Agenda de hoje, panorama atual, algumas, vamos dizer assim, propostas voltadas para esse lado do banco de dados que ele tem, e um estudo de caso aqui, que eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, não desenvolvedores, usuários mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, OpenStreetMap hoje. Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu enxergo um grande potencial no OpenStreetMap por algumas características que ele apresenta, né? Então, ele é o maior dataset de informação de banco de dados público do mundo. Quem assistiu o filme do Snowden aqui? Teve no cinema, está no cinema, aí, pelo menos até semana passada. Eu sei que tem uns que assistiram e estão com vergonha de levantar a mão. Muito bem. Então, aquele filme aborda muito bem o potencial de informação, vamos dizer assim, pública e não pública, né? E o poder que a informação confere ao detentor dela. Então, nós temos aí bancos de dados aí precisos que cobrem o mundo inteiro, só que a grande maioria deles elas estão privados, estão parcialmente disponíveis para a gente, né, para nós, usuário final, as grandes empresas de informação, Google, Facebook. E, pela primeira vez, não sei se conscientemente para todo mundo, a gente tem um banco de dados aí colaborativo, que é o OpenStreetMap, que atualmente a gente só utiliza ele do lado de mapa, vamos dizer assim, geográfico desse banco de dados, né? Então, o que você faz? Você vai lá, você pega a sua bicicleta no final de semana, você vai passear por aí, você vai pegar a sua câmera GoPro, você vai tirar umas fotos, né? Vai fazer um tracking, e depois, assim como você faz uma postagem no Facebook, você vai fazer uma postagem da sua trilha lá no OpenStreetMap. E até vai falar para o pessoal aí do seu grupo de bikers ou do seu grupo de motoqueiros, não sei, olha, eu fiz esse caminho aqui, é bacana, tirou umas fotos, põe lá no Mapillary, né? E assim você utiliza a ferramenta, você como usuário. Que mais? Bom, ele é explorado por empresas no Brasil. Então, estou vendo aqui o pessoal de algumas empresas do setor privado, né, que com certeza já reconheceram o potencial, ao meu ver, oculto que essa ferramenta tem. Mas eu acho que ele poderia ser explorado muito, mas muito mais. Tá bom? Então, vamos ver como é que isso daí poderia se suceder. Vocês já devem ter ouvido falar do termo de economia do compartilhamento, sharing economy. Então, o capitalismo ele passa por uma evolução, onde você agora passa a oferecer alguma coisa para o seu, vamos dizer assim, para a sua contraparte, para você obter alguma coisa também, só que vocês obtêm vantagens mutuamente, né? Então, é o caso, por exemplo, do Uber. O Uber ele não tem nenhum táxi e é a maior companhia de táxi do mundo. Aqui nós temos vamos dizer assim, a maior ferramenta, eu não vou dizer companhia, é uma organização não governamental, mas nós temos a maior ferramenta de mapeamento do mundo. A questão é que, poxa, a gente está aprendendo a lidar com ela, acho que agora, né? Eu estou dizendo assim como, vamos dizer assim, a nível populacional, a nível do Brasil, pelo menos. Base de dados compartilhada, hoje o modelo de dados, né, desse banco de dados é uma base de dados compartilhada XML, ela é acessível através de usuário e senha, né? Então, você se cadastra lá no site, você cria uma conta e você passa a ser responsável por algumas informações que você coloca lá dentro do banco de dados. Tem alguma supervisão isso aí? Tem alguma supervisão. Particularmente, eu acho que quanto menos supervisão tiver, melhor, né? O usuário deve ser encorajado a colocar informação dentro do banco. Muito bem. Então, como é que se caracterizam as fontes de dados hoje? Para o usuário comum. Então, tenho lá uma camada padrão, a minha camada de ciclovia, pelo menos aqui no Brasil, a camada de transportes e a camada de, vamos dizer assim, humanitária. Então, o que o usuário vê quando ele quer alguma informação no banco de dados? Ele tem essas 4 visualizações principais. Mas significa que o banco não tem outro tipo de informação?
Muito pelo contrário, o banco está cheio de informação lá. Só que nem todas as informações aparecem ou estão visíveis para o usuário. Isso é um aspecto interessante. E essa informação, como é que ela é organizada? Ela é organizada através de etiquetas ou tags, né? Então, existem um conjunto de tags já padronizados. Tags, para quem não conhece, você faz uma analogia com uma planilha de Excel, as tags são as colunas, tá bom? Tem uma vantagem, vamos dizer assim, vantagem legal nesse modelo, esse banco de dados XML, nome técnico disso, permite você colocar quantas tags você quiser. Isso hoje é meio que livre dentro do banco de dados. Contudo, essas tags elas são padronizadas de uma certa forma, existe uma orientação para você seguir um padrão. Por quê? Porque existem outras ferramentas que se utilizam dessas tags. Então, o Nominatic, né, o Geocoder, ou vários geocoders que possam estar sendo desenvolvidos, aí, que é uma das ferramentas mais atrativas para o usuário, ele precisa analisar umas colunas padrões para ele saber, olha, onde você está, vou analisar aqui o que você tem de informação de eixo, né, e vou te levar até um destino. Ele vai aplicar lá um programinha do caixeiro viajante, né, um algoritmo do caixeiro viajante, depois um algoritmo do Dijkstra, lá, do menor caminho, ele vai te levar ao menor caminho. Isso tudo se aprendeu na faculdade. E é implementado aqui, você usa pra caramba. Muito bem. Legislação, delimitação de espaço, né? Poxa vida! Então, os meus amigos estavam comentando com vocês aí de padronização de informação. O IBGE é um banco de dados enorme de informação padronizada, mas, poxa, qual que é a minha facilidade de utilizar aquilo lá? Existe bairro no Brasil? Não existe. Eu estou avaliando aí um apartamento para fazer um investimento. Recebi a matrícula do apartamento e eu vejo lá que o apartamento, embora ele esteja no distrito da Bela Vista, aquele está constando lá na matrícula que ele está no subdistrito da Liberdade e tal. Fui perguntar para um amigo um pouco mais antigo lá do departamento, falou, poxa, mas não está errado isso aqui? E está num documento, né? Ele falou, olha, Miguel, não existe mais subdistritos em São Paulo. A nossa informação aqui, informação oficial, ela é baseada em leis municipais, né? Só que, você vê, os cartórios eles têm aí alguma liberdade de ação por causa de falta de padronização no passado. Tudo bem. Aí você pega uma informação dessa e você coloca aqui. E você está colocando essa informação de boa-fé. E aí você vai usar o seu geocoder, por exemplo, e uma outra empresa como o Uber usa o OpenStreetMap, o geocoder, o localizador dele de origens e destino. E o que acontece? Você vai parar no lugar errado, baseado numa informação que o usuário colocou lá de boa-fé, mas que, infelizmente, ele se enganou. Pegou de uma fonte não confiável. Então, como é que a gente resolve essa questão sem precisar de uma legislação, talvez até que amarre a situação, né? Então, perfeito. Vamos lá, pessoal. Então, o que a gente poderia investir aí no banco de dados, né? Promover o uso do geocoder, só que para a gente promover o uso do geocoder, criar aplicações, só para vocês terem uma ideia, né? Você está lá no seu bairro e você vai fazer compra, tem 4 supermercados para você escolher. E aí, qual que eu vou? Você transforma o teu bairro, por exemplo, numa área de ponderação. E você pega lá o conjunto de valores de uma cesta básica, vai lá no supermercado, aí você pega o teu smartphone, você pega uma aplicaçãozinha, open source de coleta, né? Faz uma média daquilo e publica lá no site. Hoje não tem disponibilização, não tem aquelas camadas que mostram essa informação, não tem uma tag para isso, né? Mas se tivesse, já pensou que bacana? Você provocava no teu bairro ali uma guerra comercial entre os supermercados, né? Eles vão querer competir entre si. Você vai descobrir quem é o cara que tem a capacidade de conseguir produtos de um fornecedor mais barato, não sei, quem tem competitividade maior, né? E aí o pessoal vai começar cada vez mais a botar atenção na ferramenta. Dá para fazer aplicação. Mas a questão é, a gente tem API para isso? A gente tem camada para isso? Muito bem. O que mais? Uso de camadas customizadas. Então,
existe um gerador de mapas, aí, vamos dizer assim, que é o GeoServer. Ele gera um formato padronizado. Imagina assim que ele gera um site da internet para um navegador de internet. Esse navegador de internet é o seu mapa, é o seu cliente, né? Então, já que o OpenStreetMap ele não me oferece mais do que 4 visualizações, eu crio uma visualização vamos dizer assim, de mapa dentro desse banco de dados, usando esse GeoServer, desde que eu consiga acessar a base de dados, respeite o conteúdo da base de dados, e desde que esse conteúdo que esteja lá, ele seja transponível para o meu sistema do GeoServer. É um pouco diferente. Os desenvolvedores sabem disso. Eu estou vendo que tem alguns sorrisos ali atrás, né? Muito bem. Então, eu vou até mostrar para vocês como é que se faz esse tipo de tráfego de informação lá do banco de dados do OpenStreetMap para um banco de dados, por exemplo, do GeoServer. Tá? A gente tem isso desenvolvido para uma eventual necessidade lá na instituição. A gente respeita muito a tecnologia, a gente reconhece o potencial que isso aqui tem. Mas aí a gente começa a pensar em algumas outras coisas que são consequências, né? Então, por exemplo, para o uso governamental, como é que faz? Então, existe o Data Working Group, que é um organismo que cuida realmente da parte de banco de dados do OpenStreetMap. É uma comissão de pessoas. Infelizmente, não tem, eu vi lá, não tem nenhum brasileiro nessa comissão e não tem nenhum latino-americano lá. Não sei se eu estou enganado, pessoal, vocês devem saber disso mais do que eu. Vocês estão inteirados com a tecnologia mais do que eu. Então, poxa vida, se a nossa proposta é utilizar o OpenStreetMap, por que não ter um representante lá? Alguém para levar ideias, alguém para debater ideias, né? E a gente tem algumas ideias interessantes, inclusive. Então, hoje o IBGE ele é uma fonte de dados, vamos dizer assim, oficial, para fazer importação para o banco, né? Fazer importação para o banco é uma coisa delicada, porque você tem que respeitar a informação que estava lá. Só que você pode garantir que você vai colocar uma informação de confiança lá dentro. Muito bem. E as tags, o que a gente poderia fazer com tags, né? Já que a gente pode criar colunas. A gente pensou em 2 coisas legais para as tags, que seria utilizar tags com assinatura digital. Então, o pessoal aqui do departamento aqui de São Paulo conhece essa técnica, né? Então, a gente assina digitalmente com uma chave privada as tags, a gente usa como salt a informação das tags, a gente dá a chave pública para vocês. Você confere aquela informação e você pode validar essa informação. Fala, poxa vida, o IBGE publicou isso aqui, consegui validar a informação com a chave pública que o IBGE fornece, que o Davi Vutai lá fornece, né? Muito bom, curti esse negócio, posso usar essa informação com confiança. E a gente pensou em utilizar um formato de tags, um bloco de tags usando o formato DNS, que todo mundo conhece, o formato da internet, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui de uma... Vamos ver, vamos pegar uma das nossas pesquisas aqui, o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. Então, olha só o formato DNS, como é que ficaria uma tag, né? BR, quer dizer que é do Brasil, Poder Executivo, Ministério do Planejamento, IBGE, pesquisa em questão, CENEF, informação, distrito. A gente usa muito unidade federativa, município, distrito, subdistrito, setor, algumas unidades, vamos dizer assim, pequenas de espaço para fins de pesquisa. A gente tem que tomar cuidado com o tamanho dessas unidades, inclusive até com relação àquilo que a gente publica, para a gente não comprometer a privacidade de vocês. Isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado, né? Então, a gente vai publicar um dado desse, a gente assina digitalmente uma informação que está geolocalizada, disponibiliza para vocês. Vocês podem confiar, porque, com certeza, teve um APM lá, um agente de pesquisa e mapeamento, que foi levantar aquela informação com paciência para você poder utilizar. Muito bem. Então, bom, aqui será um exemplo para o censo, né? Usando a mesma ideia, só que no censo a gente só chega ao nível de amostragem de área de ponderação, aquela história que eu falei para vocês do bairro. Então, você pode usar isso aí para você, para os seus fins particulares, ou talvez para a sua empresa, né? Assina digitalmente no final,
e aí você dá uma prova de confiança de que aquela informação foi bem tratada. Eu queria falar para vocês rapidinho, antes de passar, se der tempo, para o exemplo prático aqui, eu queria falar para vocês um pouco do suporte legal que a gente ganhou recentemente, né? Então, a gente tem lá no Congresso, a gente conta atualmente com a Frente Parlamentar Mista de Geografia, Estatística e Meio Ambiental, né? A GEMA, não decorei o nome ainda. Então, pessoal, pela primeira vez a gente tem uma turma de deputados cuidando de informação, de levantamento de informação geográfica e estatística a nível legal. Poxa, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou lá reclamar para o cara para ele resolver meu problema? Não, ele não é técnico. Então, como nós somos técnicos aqui em algum grau, eu acho que a gente pode interagir. Eu peguei aqui um e-mail para vocês, do Carlos Melles, tá? Eventualmente seria o deputado que está encabeçando essa comissão. Essa comissão é composta de técnicos, alguns do IBGE, e eu vou dar uma dica para vocês. Vocês poderiam definir, por exemplo, projetos de lei. Olha que projeto de lei interessante, que seja bom assim para a comunidade e para o banco, né? Imagina a seguinte situação: projeto de lei X define a obrigatoriedade de uma placa com QR Code lá no domicílio da pessoa, lá na construção, na building, tag in building. Então, em vez de você ir lá, cadastrar a informação, levantar aquela informação manualmente, você pega o seu smartphone, passa lá na frente, aponta para o QR Code, capta a informação, você vai indo de quarteirão por quarteirão e vai levantando essa informação, coisa que a gente faz lá no IBGE, que a gente vulgarmente chama de listagem, né? Então, você pode usar o mesmo raciocínio, por exemplo, para o preço do supermercado, né? Você pega a informação, vai fazer compra, aproveita que você está fazendo compra, dá uma varrida no supermercado, mapeia uma lista de produtos lá com QR Code, mas, claro, né, desde que o cara usasse uma etiqueta de preço com QR Code, mas podia conter geolocalização, imposto e data. Você ia ver que índice de inflação bacana que a gente ia fazer para vocês. Essa história de especulação imobiliária, isso daí ia ter um certo problema, porque você você está acompanhando naquele bairro qual que é a média de valor do metro quadrado ali, né? Então, se o cara especulou muito, se ele inchou muito em relação a outro, você tem um controle daquilo, você boicota o cara. Olha, tem N possibilidades interessantes aí que você pode, vamos dizer, se usar dessa comissão para fazer isso aí rodar. Tem um projeto de lei que você poderia fazer, né, que torna de uso público as imagens que o governo está adquirindo aí, o pessoal do setor governamental sabe, do satélite Pleiades. Por que não usar essas imagens de alta resolução para ajudar o pessoal do OpenStreetMap, a força de trabalho colaborativa, a gerar cobertura, a gerar informação? No entanto, por que essa informação não é disponibilizada? Por N fatores. Não seria, talvez, a hora da gente fazer uma lei de publicação disso? Poxa, é interessante. Escreva o seu projeto de lei, legisle em causa própria. Essa é a oportunidade. Não deixe uma outra pessoa que tem até um menos conhecimento técnico que o seu fazer isso por você. Muito bem. Pessoal, isso aqui foram algumas ponderações a respeito da ferramenta e do evento. Eu queria mostrar rapidamente um estudo de caso aqui com vocês, de importação. Vou pedir licença, eu vou sentar, tá bom, pessoal? Só para poder acompanhar aqui, espero que dê para vocês acompanharem, eu vou fazer rapidinho. Então, isso aqui seria, por exemplo, um sisteminha de importação do formato do banco de dados do OpenStreetMap, usando o JOSM, tá? Então, respeitando aí a autenticação, respeitando o modelo de dados da ferramenta já estabelecido. Então, a gente... qual que vai ser a jogada aqui? A gente vai tentar passar essa informação para um banco de dados Postgres com extensão geoespacial. A gente vai dar uma olhada no QGIS. Então, falei, inclusive, para o Thierry, quando a primeira vez que eu conversei com ele, falei, Thierry, o legal é quando o dado ele é independente de aplicação, né? Então, a gente teria que fazer um bypass da informação XML para que ela ficasse independente de ferramenta. Por exemplo, se o IBGE fosse usar a informação do OpenStreetMap, eu não vou trabalhar com o JOSM. Lá eu uso o QGIS, Geomídia, mas, poxa, é lá que eu sei mexer, lá que eu sei trabalhar.
Se a minha informação é neutra em relação à ferramenta, poxa, que bacana, né? Eu posso mexer posso trabalhar com essa informação, elaborar ela à vontade. Muito bem, então tem um fluxograma aqui, a gente usa aquela ferramenta GDAL, ferramenta open source, tudo aqui, aliás, é open source. Então a gente pega o banco de dados XML, usa o GDAL para colocar ele dentro do PostGIS, analisa ou faz alguma alteração com o QGIS, usa Python. Então, acho que um monte de gente aqui já programa em Python, se não programa ainda, está na hora, viu, pessoal? Abandone o C#, Pythonzão te promete boas coisas para o futuro, vocês vão descobrir isso, vão comprovar na prática depois. Muito bem. Então, primeiros passos, eu fui lá no meu JOSM, né? Peguei um arquivinho, baixei. Então, para quem nunca viu o JOSM, está aqui um enquadramento dele, lá da minha região, lá do meu bairro de onde eu moro. Peguei esse arquivo XML, então aparece ali na tela para eu fazer edição da minha feição lá no JOSM. E falei assim, poxa, não, eu quero usar o QGIS, né? Então, eu vou salvar esse arquivo XML como meubairro.osm. Então, do lado aqui eu marquei as tags para vocês, tá? As informações que não necessariamente aparecem lá no mapa. Aí, o que eu fiz? Bom, tem que ter o QGIS instalado, tem que ter a extensão de mapas dele, extensão espacial, PostGIS, que todos vocês conhecem. É bom você ter o GDAL instalado, se você usa Linux. Se você usa o Windows, você tem no QGIS, você tem o GDAL, mas a dica fica a seguinte, use Linux. Muito bem. Configurar, você vai definir depois que tipo de tags que você quer que se transforme em polígonos, tá bom? Então, o que você faz? Você pega, vamos supor que você quer falar o seguinte, né? Dentro do OpenStreetMap não tem o tipo polígono, para quem conhece aí. Existe lá um caminho fechado. Eu fechei um caminho, eu criei um polígono, é assim que o OpenStreetMap entende. Então, eu defino, através de tags, quais seriam aqueles elementos que eu quero que se transformem em polígonos dentro do meu PostGIS. Vou usar a tag building, tá bom? Vou usar, o que mais? A tag prédio. Isso é uma outra coisa que não deu tempo de falar, mas aqui no Brasil o pessoal às vezes usa prédio, e aí as ferramentas não tratam a tag chamada prédio, elas tratam a tag chamada building e as subtags da tag building. Muito bem. Então, criei lá um usuário, base OSM, uma base de dados base OSM, usuário, senha, padrão, né? Está lá no meu Postgres. Muito bem. Aí eu vou usar o GDAL. GDAL, eu preciso pegar o arquivo de configuração osmin.conf, ir lá e fazer a configuração daquela tag que eu quero que se transforme em prédio. Estou falando de prédio, pessoal, porque eu estou trabalhando com prédio, mas estou falando assim em linguagem coloquial, tá bom? Mas nada impede que você faça a mesma coisa se você quer trabalhar com eixo, se você quer trabalhar com via eixo, estradas, vulgarmente dizendo. Muito bem. Aí vamos lá. Fiz lá a minha alteração, né? Estou pedindo para ele exportar, a ferramenta exportar também as chaves primárias do OpenStreet. Muito bem. Tá bom. Thierry, eu estou correndo aqui. Executo o comando, tá bom, de importação, já vou mostrar ele para vocês. E essa informação já está lá dentro do Postgres. Então, ele vai criar para mim, a ferramenta GDAL, ela me gera 6 tabelas, pode gerar menos, né? Aliás, 5 aqui. Pontos, linhas, multilinhas, multipolígonos, que é o que me interessa, e outras relações, que são qualquer coisa que ele encontrou lá dentro. Se ele se lembre que dentro do banco pode ter qualquer coisa, né? Muito bem. E aí, olha que legal, as minhas tags foram parar dentro do banco, né? Então, dentro de um banco de dados, quem mexe com banco de dados aqui, pelo menos uma planilha Excel, você faz o que você quiser com aquilo. Informação em branco, dentro de uma área de um bairro, por exemplo, tudo aquilo que tiver inscrito lá dentro, poxa, você pode dizer que aquilo lá pertence a um bairro X, a cidade Y, sei lá, o que mais? O código Z, código do bairro? Muito bem. Então, eu rodei lá uma consulta onde eu ia verificar informações faltantes para essas tags generalizadas para aquela área. Aliás, eu estou correndo aqui, tá, pessoal? Mas, olha, inicialmente, aquela porção aqui, eu peguei só os 10 primeiros registros. Não tem cidade, estado, país, distrito, nada preenchido. Eu não posso generalizar para número de rua e número de residência, né?
mas eu posso chegar e construir uma tag, no meu caso, eu vou lá e coloco lá, ó, distrito, eu quero que toda essa porção aqui contenha Bela Vista, cidade de São Paulo, estado, SP, country, Brasil, né? O nome do prédio lá, edifício, Florinda das Dores, não sei o que lá, isso aí você não tem como você fazer, meu. Isso aí você vai precisar de uma ajuda um pouco mais minuciosa local, trabalho braçal, né? Número da casa, muito bem. Então, faço um updatezão de banco, padrão que vocês conhecem aí. Aí eu pego toda essa informação, poxa, ela já está preenchida, as tags que não existiam passam a existir, meu geocoder, meu nominating agradece. E aí agora eu preciso fazer a mágica no sentido contrário, né? Bom, isso aqui só para mostrar para vocês que ela abre agora já no QGIS, eu posso trabalhar com essa informação lá dentro, inclusive isso aqui é de uso agora pode ser muito mais útil para o IBGE. E agora eu vou usar o bom e velho Python para devolver informação lá para dentro do banco. Então existe uma versão, um programinha chamado OGR para OpenStreetMap que suporta SQL. Me conecto no banco e gera um arquivo chamado saída OSM. Só que eu tenho que importar tabelas por tabelas, tenho que abrir todas essas tabelas no JOSM, fazer um Ctrl+C das feições que eu peguei e sobrepor aquelas feições em cima da tabela original que eu baixei. Pronto, está atualizado vamos dizer assim, a tua informação lá no OpenStreetMap. Esse é o jeito padrão que a gente está acostumado a mexer. Pessoal, tinha muito mais coisa para falar, eu vou pedir perdão, espero que tenha ajudado e esclarecido em alguma coisa para vocês. Tá? Só quero deixar aqui, para o final, o meu repositório do GitHub. Então, se vocês quiserem, aí, tiverem com o QR Code em mãos, está aí o meu e-mail particular também. Então, muito obrigado, pessoal. Se der tempo, abro para perguntas, Thierry. Claro, vamos abrir para a pergunta. Salve de palmas para o Miguel. Alguém pode fazer a distribuição do microfone? Alguém tem uma pergunta? Sim, aqui tem uma. Pois não. Ele está verde, né? Ele está verde, né? Agora. Oi, agora. A minha pergunta não é muito técnica do OpenStreetMap especificamente, mas Perfeito. eu queria primeiro registrar que estou muito feliz de ver o IBGE participando fortemente aqui do evento, isso é muito bom, a parceria. A minha pergunta é que tu fez deu uma ênfase grande ao fato de estar usando software open source sempre e tal. Eu sei que o IBGE usa também sempre código aberto quando possível, tal, software livre e tudo. Queria saber como é que tu vê o futuro próximo disso diante da situação que paira sobre a cabeça dos órgãos públicos do Brasil de ter que comprar software sistematicamente. Se o IBGE vai ser afetado nisso e o que você acha disso, junto com a ideia, rapidinho, de que tem gente dentro do IBGE que está a favor de abrir dados e gosta do OpenStreetMap. Qual é o clima que você acha disso em relação à política de dados abertos hoje no Brasil? Como é que é seu nome? Pedro, desculpa. Pedro, muito obrigado pela pergunta. Muito bem, vamos lá. O que eu posso falar para vocês agora falando de IBGE? Falei que eu estava aqui como um representante, um usuário do OpenStreetMap, né? Então, tudo bem. Pessoal, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, como eu falei lá no começo da palestra, agora falando assim com relação à preferência de software, que isso é mais ou menos como preferência de time de futebol. Muito bem. Qual é a ferramenta que você sabe mexer melhor? É o QGIS? Então, usa o QGIS. É o JOSM? Usa o JOSM. O importante é você cumprir o seu objetivo. Tá? Isso aqui eu estou falando em relação de utilidade. Agora, claro, eu sou desenvolvedor, eu não gosto, não tenho como gastar dinheiro com isso, tá? Não posso comprar um software de R$1 milhão. Acabei de provar aqui, e as grandes empresas provam também que você pode trabalhar com grandes quantidades, amounts de informação,
sem você precisar gastar, por exemplo, com um Oracle. Tem algumas raríssimas exceções, tá? Mas para esse trabalho aqui trivial, poxa vida, você não precisa disso. Você precisa aprender a programar. Isso aí, com certeza, você precisa. O IBGE, eu acredito que ele vai passar, assim como todos os órgãos públicos, por uma fase onde todos os profissionais eles vão deixar de ser de uma área específica e eles vão se tornar todos cientistas de dados. Então, o cara que só sabe de geografia e de geodésia, ele vai aprender software e vai aprender estatística. O cara que só sabe de estatística, ele vai aprender geografia, geodésia e TI. E assim vai acontecer com essas 3 áreas que a gente tem lá hoje. Vocês acham que é só no IBGE que vai acontecer isso? Isso é tendência mundial, vai acontecer com todo mundo. Mas as pessoas vão descobrir que o modelo de software, o modelo de negócio voltado à aplicação, ele é falido. O modelo de negócio voltado ao dado, esse tem futuro, você pode ter certeza. Tá bom? Então, não sei se eu consegui esclarecer, Pedro. Eu acho essa seria a minha visão, não sei se está certa. Seu nome é? Linhares. Alô? Então, meu nome é Linhares e a minha pergunta é para você como usuário do OpenStreetMap. É que tem uma grande discussão sobre as mesorregiões do IBGE. Se pesquisar uma cidade no OpenStreetMap, vai aparecer São Paulo, não lembro qual é a mesorregião agora, do estado de São Paulo, na região sudeste, né? E o Brasil, por exemplo. E o pessoal acha que é errado utilizar isso dentro do OpenStreetMap, que a mesorregião do IBGE é só uma questão estatística que não deve ser usado como em parte do endereço da cidade. No nominating, por exemplo. Você quer saber se eu sou a favor de mesclar a mesorregião? Exatamente. Mesorregião está mais para a área de ponderação, mas, de qualquer forma, não importa. Como a gente sugeriu, tem o formato DNS para você formar tag. Então, você deixa padronizado as informações, respeita as informações lá do OpenStreetMap, a ordem delas, copia as informações que você tiver, que você pegou de uma fonte oficial para as tags oficiais, mas insere uma tag oficial do governo federal, autenticada dentro do seu banco de dados ali, referente à sua feição. Acabou. Uma não interfere na outra, não vai aparecer nos visualizadores nas camadas oficiais, e a gente continua preservando a informação no quesito de banco de dados. As informações coexistem harmonicamente. Então, não sei se eu consegui. Tiago, última pergunta. E já temos quase 5 minutos de atraso. Você mencionou um político que está liderando algo relacionado à geografia. Eu queria saber se esse é o cara que a gente tem que mandar um e-mail para fazer um projeto de lei e liberar a base de dados de CEP, que é a grande demanda da comunidade aqui. Bom, só para... Senão é hoje mesmo, todo mundo mandando um e-mail para o cara. Como é seu nome mesmo? Tiago. Tiago Santos. Mas aqui eu estou como palpiteiro mesmo. Não, Tiago, sensacional, excelente. Deixa eu esclarecer. Existe uma frente parlamentar que chama GEMA, ela é assim recém-nascida dentro do Congresso. Ela é encabeçada por um deputado. Os caras estão lá, a frente parlamentar está lá, tá? Não sei o que se passa lá, não tenho contato nenhum com eles, acho que só do nosso órgão, talvez só o presidente tenha, Paulo Rabelo de Castro. O que o pessoal deve estar com falta lá deve ser exatamente de ideias legais para poder botar no papel. Então, como o deputado aqui, deixa eu ver se eu pego o e-mail do cara, já que vocês querem mandar e-mail para ele.
Ele, hoje. inclusive, pessoal, eu acho que ele foi convidado para cá, viu? Eu não sei, eu preciso ver com o Vitor. Mas acho que rolou o convite, claro que... Foi convidado, Vitor? Esse deputado só um esclarecimento, ele é da bancada do café, viu? Aí, pessoal... Ele tem que ser o deputado da bancada do CEP para a gente aqui, né? Eu apenas estou esclarecendo para vocês que essa pessoa, esse parlamentar em comum, ele está à frente de uma comissão de geografia e estatística, tá? O que ele tem lá de qualquer atividade que ele desempenhe, eu não faço a menor ideia qual que seria o time que ele torce aí, acho que é indiferente. Eu gostaria de sugerir para vocês, assim, do ponto de vista técnico, de informação que vocês têm, capacidade muito mais refinada, provavelmente, do que ele, que vocês enviem um projeto ou ideias legais, em forma de projeto de lei, de iniciativa popular, talvez, para o cara. Isso também você pode mandar para o cara, ele vai pegar a sua ideia e vai fazer uma lei com ela. Se for uma ideia boa e te beneficia, que bom. Agora, se você quer mandar em formato de representatividade, aprenda a legislar em causa própria. Tá bom, pessoal? Então, não sei se vocês quiserem copiar. Depois eu vou disponibilizar, se vocês quiserem, essa apresentação no meu GitHub também. Tá bom? Então tá ótimo. Então, salva de palmas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Miguel.